A Revolução Acreana, ou Guerra do Acre em espanhol, foram conflitos envolvendo a Bolívia e o Brasil pela região que hoje é o estado do Acre. Teve seu início na segunda metade de 1899, quando o território é proclamado República do Acre. A incorporação ao restante do país só se deu com a assinatura do Tratado de Petrópolis. Neste período, esta região foi proclamada autônoma em 3 oportunidades como Estado independente. A Primeira República do Acre. Em janeiro de 1899, o governo da Bolívia instalou uma alfândega em Porto Alonso, atual Acre, na divisa com o estado do Amazonas, por ordem do presidente boliviano Severo Fernandes Alonso Cabaleiro. A medida desagradou profundamente os colonos brasileiros que viviam na região, os quais desejavam a retirada das autoridades bolivianas. Em 30 de abril de 1899, o advogado José de Carvalho liderou uma revolta contra o posto boliviano. As forças bolivianas, comandadas pelo coronel Ismael Montes, então ministro da Guerra e chefe da primeira expedição ao Acre, sofreram pressão dos colonos revoltosos e acabaram abandonando temporariamente a área. Para evitar o retorno boliviano, o governador do Amazonas, José Cardoso Ramalho Júnior, organizou uma expedição composta por aventureiros, colocando-a sob o comando do espanhol Luís Galves Rodrigues de Arias, que anteriormente havia sido cônsul da Bolívia em Belém, Pará. Galves partiu de Manaus em 4 de junho de 1899 e chegou à localidade boliviana de Puerto Alonso, que passou a chamar Porto Acre após sua ocupação. Em 14 de julho de 1899, Galves proclamou a República do Acre, contando com o apoio discreto do governo amazonense, interessado em estender sua influência sobre as terras que o Tratado de Ayacucho de 1867 atribuía oficialmente à Bolívia. A reação boliviana não tardou. Enviou-se uma força de 500 homens para retomar o território. Antes de sua chegada, porém, Galves foi preso por Antônio de Souza Braga, que se autoproclamou presidente do Acre. Pouco tempo depois, Braga devolveu o poder a Galves. Em 15 de março de 1900, uma flotilha de guerra brasileira chegou a Puerto Alonso, prendeu Luís Galves e dissolveu a República do Acre, uma vez que o governo brasileiro, respeitando os termos do Tratado de Ayacucho, considerava oficialmente o território como parte da Bolívia. A Segunda República do Acre. Nessa época, a Bolívia organizou uma pequena missão militar para ocupar a região. Ao chegar em Porto Acre, ela foi impedida pelos seringueiros brasileiros de continuar o seu deslocamento. Em novembro de 1900, uma força composta principalmente de brasileiros organizou outra revolta com o objetivo de tomar o Acre da Bolívia e criar uma república independente. Conhecida como a Expedição dos Poetas ou Expedição Floriano Peixoto, essa força, sob o comando do jornalista Orlando Correia Lopes, se formou ao redor do vapor Solimões, equipado com a ajuda do governador da província do Amazonas, Silvério Neri. O Solimões operava no Rio Purus e apreendeu a embarcação Alonso, que foi renomeada de Rui Barbosa. Rodrigo de Carvalho se tornou presidente da recém-declarada República do Acre, a qual contava com canhão leve, uma metralhadora e cerca de 200 homens. Por volta do Natal de 1900, essa força atacou Puerto Alonso e foi derrotada pelos militares bolivianos, resultando na perda do canhão e da metralhadora, o que acabou levando à dissolução desta Segunda República. Em 29 de dezembro, a embarcação boliviana Rio Afuá levou auxílio para a guarnição de Puerto Alonso. Apesar de os dois países negarem o acordo com os Estados Unidos citado, em 11 de junho de 1901 a Bolívia assinou um contrato de arrendamento do Acre com a Bolivian Trading Company, também conhecida como Bolivian Syndicate of New York City, ou, simplesmente, Bolivian Syndicate, sediada em Jersey City, Nova Jersey. A companhia possuía alguns acionistas muito influentes, como o rei da Bélgica e parentes de William McKinley, então presidente dos Estados Unidos. A Bolívia concedeu à companhia controle quase total sobre a província do Acre para proteger sua soberania. Pelo contrato, o grupo de capitalistas estadunidenses e britânicos assumiria o total controle sobre a região, podendo ocupar a região com soldados e explorá-la por 30 anos. Nessa ocasião, governava a Bolívia o general José Manuel Pando. A quantidade de brasileiros que habitavam a região crescia, essencialmente nordestinos em busca da riqueza florestal. O Brasil e o Peru, que também reivindicava o território, desaprovaram veementemente o ato. O Brasil retirou o cônsul de Puerto Alonso e fechou os afluentes do rio Amazonas para o comércio com a Bolívia.
As potências internacionais, que consideravam a bacia como águas internacionais, protestaram, levando o Brasil a reduzir a interdição para materiais bélicos, além de liberar as mercadorias bolivianas dirigidas a nações estrangeiras. A Terceira República do Acre. Aos 26 anos de idade, tendo já lutado na Revolução Federalista do Rio Grande do Sul, o gaúcho José Plácido de Castro chegou à Amazônia. Em 1902, seringalistas fizeram um acordo com Castro. O militar, acreditando que poderia lucrar demarcando latifúndios, aceitou treinar e comandar cerca de 2.000 seringueiros que lhe ofereceram o apoio necessário para combater os bolivianos. Às 5 horas da manhã de 6 de agosto de 1902, 33 homens comandados por Castro e armados com rifles subiram em canoas o barranco íngreme do rio Acre. Plácido de Castro entrou discretamente em uma casa de madeira na cidade de Chapuri, que funcionava como intendência da Bolívia. Logo, Castro tomou posse do local e aprisionou os militares bolivianos. A população local confundiu a revolução com a festa que se passava pelo Dia de Independência da Bolívia. Em 18 de setembro, um batalhão boliviano de 180 homens, liderado pelo coronel Rosendo Rojas, surpreendeu as forças de Plácido, que agora contava com cerca de 70 homens. Os brasileiros, armados apenas com rifles Winchester, com escassa munição e padecendo de doenças tropicais e deserções, perderam 20 homens e foram derrotados. Plácido, então, recrutou outra força, com cerca de 1.000 homens. Parte dessa força sitiou a cidade de Puerto Alonso em 10 de maio de 1902. Em 14 de outubro, a força capturou algumas fortificações externas com a embarcação Rio Afuá, a qual encalhara durante os combates. A embarcação fluvial, renomeada para a Independência, foi utilizada contra seus antigos proprietários. Não obstante o revés, os bolivianos obstinadamente mantiveram Puerto Alonso. Alhures, os aventureiros brasileiros sitiaram Empresa, que capitulou em 15 de outubro. Outras batalhas, quase todas vencidas pelas forças de Plácido, ocorreram em Bom Destino, Santa Rosa e outras cidades ribeirinhas. Em 15 de janeiro de 1903, a força brasileira atacou e capturou algumas posições fora de Puerto Alonso. O Independência, ancorado rio acima, foi carregado com 30 toneladas de borracha de alta qualidade e forçou a passagem pelas baterias bolivianas para levar a borracha rio abaixo, onde poderia ser vendida. As forças de Plácido utilizaram o dinheiro para comprar armas e munições. Em 24 de janeiro, os bolivianos em Puerto Alonso se renderam aos rebeldes, que já haviam tomado toda a região, exceto Puerto Alonso. 3 dias depois, em 27 de janeiro, foi proclamada a Terceira República do Acre, agora com o apoio do presidente Rodrigues Alves e do seu ministro do Exterior, o Barão do Rio Branco, que ordenou a ocupação do Acre e estabeleceu um governo militar sob o comando do general Olímpio da Silveira. O primeiro decreto de Plácido de Castro ocorreu em 26 de janeiro de 1903, aplicando-se a lei brasileira até a promulgação da Constituição do Estado Soberano. Considerou válidos todos os títulos de terras expedidos pela Bolívia ou pelo Estado do Amazonas, definiu a língua portuguesa como oficial e adotou o padrão monetário brasileiro. A força sitiante avançou em direção ao local onde os rios Chipamanu e Tauamanu se encontram para formar o rio Orton. Logo, uma força boliviana sob o comando do general José Manuel Pando, presidente da Bolívia, ocupou a margem oposta. Entretanto, antes que acontecesse algum combate significativo, em consequência do excelente trabalho da diplomacia brasileira comandada pelo Barão do Rio Branco, os governos do Brasil e da Bolívia assinaram em 21 de março de 1903 um tratado preliminar, ratificado pelo Tratado de Petrópolis em 17 de novembro de 1903.